dia, multiplicador. Então, me esqueci. Trazendo algo muito real para algumas pessoas ou para muitas pessoas que eu conheço, inclusive para mim. Esquecimento, não sei se você já tem passado, mas eu tive um período da minha vida que a minha cabeça parecia um oco. Um período de 6 meses, meu Deus! 6 meses até mais ali, de 6 meses, agora até esqueci de quanto tempo foi, olha só. Mas eu tive um processo na vida que a minha cabeça realmente parecia um oco e eu não lembrava das coisas. Depois recuperei minha cabeça, eu costumo dizer, e de fato recuperei bem mais. Mas sim, às vezes eu me pego esquecendo o nome, gente, de quem trabalha comigo. Não sei se isso acontece com vocês também. E aí um dia eu saio para uma mesa redonda lá no Ser, né? Ser. DNA do Ser. Lá no DNA do Ser. Uma mesa lá no local lindo de uma amiga minha. E eu conheço uma nutricionista que fala, a Bruna Correia, que fala justamente sobre isso, que ela trabalha nutrição voltada a esquecimento, voltada a problemas de memória, ou a TDAH, ou enfim, que ela trabalha com realmente a nutrição voltada a essas patologias, não sei se é assim que dá pra falar. Esse é o trabalho específico dela. Eu disse, meu Deus, então eu preciso conhecer essa mulher. E às vezes eu também não sei se você passa por isso também. Mas eu conheço vários amigos que passam, que de uma hora pra outra estão no meio da conversa e esquecem o que estava falando. A pessoa fala, ih, me perdi. Não sei se você já passou por isso. E quem trabalha com as câmeras, eu já estou habituada, vocês me conhecem aqui de cor salteado, então eu sou, digamos assim, eu sou muito natural, mas tem muita gente que tem muita vergonha e às vezes deixa de dar entrevista, de se expor por causa desses momentos de esquecimento. Então, se tem como a gente resolver, por que não trazer aqui nessa mesa do Café com Multiplicação de Negócios para que a gente possa amenizar ou até mesmo resolver essa situação? Bruna, seja bem-vinda ao Café com Multiplicação de Negócios. É uma honra ter você por aqui, uma alegria. E que bom saber de uma Nutri que fala que a gente pode resolver sobre essas coisas na mesa. Bruna, se apresenta para os multiplicadores. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui contigo. Eu sou a Bruna, então, sou nutricionista, eu sou especialista dentro da saúde mental, trabalho então com essas patologias que tu falou, né? Ansiedade, depressão, TDAH, bipolaridade e autistas também. E o que te levou a decidir trabalhar com a nutrição focada para essas situações? Quando eu ainda estava na graduação, eu tive o privilégio de poder participar de um estágio dentro da Prefeitura de Caxias do Sul. E aí lá eu vi que faltava um olhar mais voltado para a saúde mental. E que aqui a gente não tinha esse profissional, né, que cuidasse dessa área. Então eu me fiz pensar se eu iria ou não, e aí eu acabei me encontrando nesse nicho. Então tá, vamos então logo às primeiras perguntas. Por que a gente fica esquecido? Por que tem muita gente que parece que tá com a cabeça oca por aí? Tá, aí a gente tem várias respostas, né? Primeiro a gente tem que saber investigar. A gente sabe que com a correria do dia a dia, muitas pessoas, né, são ligadas no 220, e aí são muitas tarefas que são feitas juntas, né, ou durante o dia, acabam deixando essa pessoa com uma fadiga, né? Então tem essa questão, e aí depois tem que investigar para ver também se não é um TDAH, né, que a gente estava conversando antes. Então sim, são vários motivos, exames de sangue que podem ser feitos, que também pode estar correlacionado com essa falta de memória, de concentração. Então assim, são inúmeros fatores que a gente tem que avaliar para saber aonde que esse paciente se encaixa. Vamos lá, os TDAHs da vida, né? Eu vou fazer exame, gente, para descobrir se eu tenho ou não, porque eu não gosto quando sugerem algo, né? E também não é questão de se ofender, mas virou uma fama, tudo é TDAH, né? Então eu não quero entrar nessa onda sem ter certeza, né? Daqui a pouco é só uma desatenção mesmo, né? E às vezes, né? Ou algo de excesso de uma pessoa que gosta de ter várias tarefas. Exato. Eu gosto, tá? E tipo, o TDAH. Mas vamos fazer a pergunta realmente para quem tem TDAH assumido, para quem tem o que
como é que lida com esse esquecimento na nutrição? O que a nutrição tem para nos ajudar com isso? No TDAH, a gente tem 2 tipos de TDAH, né? A gente tem o hiperativo e o desatento, né? Então a gente tem essas 2 nomenclaturas. E aí vai depender de qual o paciente se enquadra. Na verdade, não só para o TDAH, né? Uma pessoa que não tem esse diagnóstico, mas que também está passando por questão de memória, né? Falta de memória, esquecimento, aquele cansaço mental, né? Que às vezes acaba se estendendo para um cansaço físico também, né? Porque mexer com o mental acaba também pegando essa parte de cansaço físico, né? Não é mexe no neurônio, mas também acaba, né, indo pelo corpo todo. Então, a gente tem que saber onde que o paciente está ali para saber como fazer o manejo, né? De uma forma geral, tanto o TDAH quanto o paciente que não tem TDAH, a gente vai fazer mais ou menos, claro que de forma personalizada, o mesmo manejo dentro de um atendimento, né? E aí vou te falar já quais são. Então, primeira coisa, ver exames de sangue é muito importante, porque dentro às vezes, alguma carência nutricional acaba acarretando a queima de neurônios, digamos assim. Então, por exemplo, a falta de ferro e a vitamina B12 acabam fazendo com que a gente tenha a queima de neurônios, e aí com isso vem o esquecimento. Então, por isso que é muito importante fazer esses exames de sangue para a gente conseguir avaliar onde que esse paciente está nos parâmetros bioquímicos e fazer a suplementação se necessário. Então, aí já é um ponto de partida. Depois disso, a gente tem a avaliação do sono desse paciente, que também é muito importante. Então, se é um sono profundo, se ele se desperta ao longo da noite, se faz 8 horas, 7 horas de sono, ou se é 4, 5 horas e acha que é suficiente. Então, tem que saber avaliar tudo isso aí. E aí, avaliando a questão do sono, a gente consegue entrar ou não com suplementação. Às vezes, um chá um pouco mais forte ao longo do dia vai fazer esse processo de deixar o paciente mais calmo. Então, tem essa questão. A gente tem também a questão da alimentação, que eu sei que é uma coisa que tá batido, né? Todo mundo fala que a alimentação saudável é a base de tudo. Tá, mas aí quando a gente entra nessa questão de saúde mental, foco, memória, concentração, aprendizagem, o que a alimentação, né, pode ajudar? Então, assim, ó, eu sei que é uma coisa que todo mundo precisa, mas na saúde mental, voltado para isso que a gente tá falando, é o que mais precisa, é gordura. E aí, quando eu falo em gordura, é gordura boa. Né? E daí, para onde que a gente vai? Peixes, abacate, por incrível que pareça, o chocolate. Que coisa boa. A gente não tira o chocolate, né, do paciente. Mas, claro, o chocolate meio amargo pra cima, né? Sim. O paciente é um pouco mais restrito quanto a isso da questão do meio amargo, mas a gente tem que pensar que a gente tá lidando com um paciente que já vem queixoso, assim, sabe? Então a gente tem que pensar em acolher ele nesse primeiro momento, né? Daqui a pouco vem uma ansiedade junto, vem uma depressão. Então a gente tem que pensar que o profissional nutricionista que trabalha nessa área, ele tem que acolher esse paciente e não sair retirando tudo que é tipo de comida. Sim, porque aí sim, a gente já tá com problema de esquecimento, já tá ansiosa, a pessoa vem e tira tudo, não é sustentável. Exato. Quando eu falo não é sustentável, ela não tem... Desculpa, gente, se começar a me tirar algumas coisas que eu gosto muito, ou no meu dia a dia, que é muito corrido, não faz sentido, eu não vou sustentar. Exato. Porque tu não tem disciplina, porque não tem... Aí eu vou ficar mais culpada ainda, aí ferrou. Aí eu tô cansada, né? Então, isso é muito legal, um profissional que nos olha com esse viés também, né? Então, nisso nós vamos brindar ao acolhimento, que é o que tu faz no teu consultório. É isso. O acolhimento de mentes inquietas que estão buscando na alimentação formas de também resolverem, né? E que sabem, tá aí, uma nutrição, uma organização. Quando eu passei para o processo ali de esquecimento muito pesado, assim, eu lembro que eu fui buscar fazer exame de sangue, coisa e tal. E realmente eu tava com a questão do ferro mais baixo, viu? Um pouco mais baixo. E aí
Isso foi algo que... Mas era muito... Era muito... Claro, não era um profissional como você olhando, né? Que tem esse olhar, né? Porque a gente não sabe quem tem que olhar esses exames. Você aceita um bolinho? Não, obrigada. Falando em comida, né? Falando em bolinho, o patrocínio do nosso café de hoje é da Imobiliária Casa Rosa. É a minha imobiliária do coração, lá de Caxias do Sul. Se você precisar comprar ou vender imóvel, é com a gente. E a nossa parceira de mesa aqui, que cuida da mesa posta pra nós aqui, é a Maru Menzel. E se você quiser ser parceiro dessa mesa também, entre em contato com a gente. Mas a gente não pode deixar de falar e honrar dos nossos parceiros de mesa, né? Então, o café tem que ter uma comidinha, né? Tem que ter um café. Tudo no café tem que... Né? Um bolinho. Então, o que tu trouxe isso, qualquer profissional consegue identificar o que tá mais baixo, o que não tá? Ou é algo que é só uma pessoa da nutrição mesmo tem essa leitura certa? Essa pergunta é muito boa, porque o que acontece? O meu olhar, ele é um pouco diferenciado, tá? Porque eu tenho uma especialização dentro da medicina integrativa, tá? É uma especialização que ainda tá muito... tá por vir, assim, os profissionais estão tentando conhecer, tá? Então, aqui, como é que sugere essa especialização? Quando a gente vai avaliar um exame de sangue, nós não olhamos os valores de referência que vem do laboratório. Aquele padrão, que é um padrão que chega ali do laboratório. O que a gente faz? A gente olha pelos valores de referência dos estudos atualizados. Então, assim, os últimos estudos que saíram. A gente olha por esses parâmetros e aí consegue identificar se o paciente está com deficiência ou não. Porque se a gente olhar pelo valor de referência do laboratório, que eles pegam um número de pessoas da cidade e faz o estudo, pode ser que esteja tudo ok. E os estudos, eles não demonstram isso. Então, o que acontece? A gente olha por esse outro caminho, esse outro olhar, e acaba fazendo uma suplementação um pouco maior, né? Uma suplementação de choque, a gente chama. E aí, claro, com essa suplementação, tudo começa a melhorar, né? Tudo começa a se encaixar. A suplementação faz muita diferença nesse processo, vamos lá, de recuperação da memória. Faz principalmente, vou dizer aqui alguns exames pra gente conhecer um pouquinho, tá? A gente tem a homocisteína, que vai acusar uma inflamação, uma possível inflamação. O ferro sérico, ferritina, índice de transferrina. Aí um hemograma, né? Pra saber o tamanho da célula, como que ela se encontra. Cromo, zinco, magnésio. Então, assim, B12, são alguns... digamos assim, os principais que a gente avalia e suplementa se necessário. Tá, traz esse olhar real, assim. Então, tu pede, por exemplo, a pessoa ir fazer os exames de sangue e te procurar, e tu dá a prescrição exata dos exames de sangue. Isso aí. Outra pergunta, doutora, que eu queria te fazer, Covid. A Covid tem influência nos nossos esquecimentos? Tem bastante. Sabe que logo que a gente saiu ali, né, que a gente ficou presos, digamos assim, em casa, muitos pacientes vieram com essa queixa do esquecimento, que nem tu passou, da falta de não conseguir estar aqui, não conseguir se concentrar, passou por esse processo. E aí os estudos vieram mostrando, né, que realmente quem passou pelo Covid tem essa questão. E aí a gente tem que pensar, então, em fazer essa questão de ver os exames de sangue, repor o que precisa, entrar com suplementação de manutenção, um bom ômega 3, por exemplo. Ômega 3, na verdade, todo mundo deveria tomar, né? É uma coisa que todo mundo, não só quem tá com problema de... Pra mim faz muita diferença. Quando eu tô tomando o de manutenção mesmo, aquele 1 por dia, faz muita, principalmente quando eu dirigia. Ele faz uma diferença. E assim, eu gosto de falar que geralmente os pacientes, eles chegam até mim e querendo que seja muito rápido, né, esse resultado. Só que, vamos supor que é um paciente que me procurou só para suplementar e não quer mexer na alimentação. É no mínimo 3 meses que vai demorar para fazer um resultado, entende? Então, assim, o corpo, ele demora um pouquinho para se ajustar, entender o que está sendo feito ali, é claro. E aí depois tem toda a parte de desinflamar o corpo, né? E aí entra com a questão da alimentação mesmo. Porque muitos chegam até mim, mas eu como bem, aí eu vou fazer um recordatório pra ver como que tá. E aí a pessoa acha que come bem, né?
Sim. Eu sei, porque é que nem eu falo. O arroz, o feijão e a salada e a carne é isso e tá tudo certo. E, na verdade, se fosse assim, né? Acredito que muitas pessoas estariam bem, né? Mas não é só assim, não é tão simples assim, né? Quanto comer um bom prato de arroz, feijão e salada. Tem todo um, né? Um ajuste de quantidades, tem todo um... É assim, ó, o nutricionista voltado para a saúde mental é desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Então, assim, a gente tem que olhar tudo. A atividade física, o sono, a suplementação, os exames de sangue, a alimentação. Então, é uma série de coisas que a gente vai avaliando ao longo do dia do paciente. O café, tem alguma dica específica de café da manhã, por exemplo, para quem quer ter uma memória melhor? Então, o café... Já que nós estamos no café da manhã aqui, gente, café da né? manhã, o café preto, tá? O café preto em si, a gente nunca recomenda tomar esse café 1 hora antes do... tem que esperar 1 hora depois que acorda e tu pode tomar ele. Porque o café preto, ele entra num ciclo do nosso corpo, um ciclo circadiano, e ele altera toda a questão hormonal. Então, tu acha que ele vai te dar aquele pico de energia e ele vai, na verdade, fazer um efeito rebote depois. Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão do café, tá? Principalmente. Mas, no café da manhã... 1 hora depois de levantar. 1 hora depois de levantar, aí a gente pode pensar em tomar um café preto, né? Porque a gente tem o hábito aqui de tomar bastante café preto, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Alimentos à base de farinha, né? O biscoito, o pão, o assadinho, um folhado, um bolo, pode comer, né? Principalmente dentro da área da saúde mental. Eu sempre brinco com os pacientes que eu digo, eu sou a nutri que te deixa comer, que te libera a comer, não que te tira, né? Porque o paciente, ele já vem com uma questão, né? Ele tem que ser acolhido, que nem tu falou, né? Acolhido, então não adianta ir lá e sair tirando tudo. Então, os pacientes me conhecem por essa fala. Então, tem sempre uma base de proteína no café da manhã. Tá? Então aí, vamos lá, proteína. Iogurtes. É claro que de manhã é mais difícil, mas carne, tudo que vem, atum, frango, carne vermelha, tudo que vem à base, dá pra fazer uma pastinha pra colocar, então, junto com esse pão, e não o pão só com uma manteiga, entende? Porque aí a quantidade de proteína, ela é muito baixa. Tá. Então, um pão com... O ovo é proteína? O ovo é proteína, um pão com ovo, e daí daqui a pouco um pedaço de abacate, que daí é a gordura boa que eu falei antes. Sim. Entende? Então, uma banana com pasta de amendoim é uma gordura boa, fonte rica em gordura boa. Então, aí a gente começa a incluir coisas num iogurte com uma granola. Tá. Entende? Então, a gente vai mesclando ali. Uma batida de fruta, coloca a pasta de amendoim dentro. Doutora, tu tem que trazer patrocinadores pra nós que nos ensinem isso na mesa aqui. O café da manhã. Bom, a gente traz o café da manhã já sugestivo para pessoas comer de uma forma mais saudável. E eu também, como apresentadora, vou agradecer. Porque eu vou comer saudável aqui. A gente grava os programas nas terças-feiras, gente, aqui. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, mas a gente grava nas terças. E eu como em todos os cafés. Todos. Todos os cafés. Então, tô abrindo aqui no teu programa e também abrindo a questão da ansiedade. Não sei se é só eu que passo por isso, gente, mas na época da pandemia, quando me prenderam em casa, gente, se deixasse eu lamberia até os tijolos da parede, entendeu? Então, assim, ó, eu lá pegando o tijolo, quando não tinha mais o que comer, não que, né, mas assim, pô, já comi isso, uma vontade. Não sacia, né? Não sacia. E claro, eu gosto muito também, como acho que o seu paladar também deve ser parecido com o meu, do que é gostoso ao paladar, do docinho, do pastel com guisado, com seja o que for ali. Então, a gente tá precisando, a gente é muito influenciado pelo que vê. A gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos. Então, será bem-vindo aqui nessa mesa coisas que tragam essa saúde para sugestão para a mesa das pessoas, sabe? Bacana. Porque, aí como tu disse, trazer isso pro dia a dia, uma pasta de amendoim, o ovo é fácil de trazer pro dia a dia também, mas só o ovo com café preto, não? Botar alguma coisa a mais? De café da manhã? De café da manhã. Eu colocaria um carboidrato junto para dar uma energia.
Ah, tá. Entende? Então, assim, e o pão é o vilão. Nem sempre. Nem sempre, né? Se a gente conseguir mesclar ele ali com uma proteína, e aí o ovo já tem um pouco de gordura, ele já fica perfeito, entende? Bota um pouquinho de manteiga. Então, assim, são adequações que a gente faz dentro da saúde mental, tá? A gente não sai tirando tudo do paciente. Se ele quer comer uma fatia de bolo, uma fatia de torta, a gente deixa. Mas a gente vai ajustando ao longo do dia. 5 programas. Não 5 da tarde, né? Mas o que eu ia te trazer isso. E aí que entra? Eu falei aqui de comer 5 fatias de torta. Se deixar, eu como 5 fatias de torta. Bem feliz. Ainda como 2 agora nos dias do programa. O que a gente faz com a ansiedade? A ansiedade. Parece de uma fome emocional mesmo. Eu não sei vocês, quando eu vou pra casa dos meus pais, final de semana, ainda bem que eu não moro com eles. Senão tu... Eu devoro as panelas. Gente, parece que eu vim... Eu como bem, gente, eu me alimento. Mas quando eu vou pra casa dos meus pais, tô em família, a minha alimentação é totalmente diferente. Durante a semana. Durante a semana. Não que durante a semana não tenha ansiedade. Na hora eu sento pra comer, eu como. Mas na casa dos meus pais, existe essa história de fome emocional? Sim, existe. Tu sabe que isso acaba que alguns pacientes me trazem isso, né? Não são todos que têm essa fome emocional, essa compulsão alimentar, né? Mas o que a gente tem visto bastante é em criança e adolescente, né? Por incrível que pareça, isso aí tem se tornado cada vez mais presente, mais rotineiro no consultório. Mas a questão da ansiedade, a gente precisa entender se tem esse diagnóstico, se o paciente está trazendo isso e se faz uso de medicação, né? Porque aí entra a questão do médico psiquiatra, né? Faz uso de medicamento? Será que é só hábito de comer? Aí tem que saber avaliar, né? A gente tem que avaliar dentro do consultório. É o costume, porque assim, às vezes a ansiedade, ela é confundida com outras coisas que eu vou te citar aqui. Por exemplo, falta de água, tu vai comer mais. Então tu tem que bater a meta de água no teu dia a dia pra ti. Porque às vezes, eu tô com fome, mas é falta de água, tá? Meta de proteína. A gente acha que é super fácil, que é comer um bife por dia que já bateu a meta de proteína. E a meta de proteína é super difícil de bater. E aí a falta de proteína gera essa questão da ansiedade de comer principalmente carboidrato. E o carboidrato refinado, né? Que é esse que tu falou, o docinho, né? A farinha que tu come e aí teu cérebro, é gostoso. E daí tu já vai querer sim. um pouco mais, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona assim. Então tem que ver. Tá batendo meta de proteína, tá tomando água, faz uso de medicamento ou não. E aí a gente entra. E o sono? De novo, né? E aí a gente vai, suplementação. Aí a gente tem que ver que tipo de suplementação. Uma suplementação para aumento de fibras, enfim, nessa questão de processo digestivo mesmo, para encher mais o estômago, digamos assim. É um suplemento para acalmar, porque hoje em dia a gente tem vários suplementos que ajudam a gente nessa questão de acalmar, para não ter essa ansiedade, mas que não causam um efeito de... Isso, eu não quero ficar de dar sono. Isso. Então ele não tem esse efeito sedativo que a gente chama. Então a gente tem várias coisas hoje no mercado de que a gente consegue usar. O próprio magnésio a gente consegue usar ao longo do dia, porque ele vai regular humor, ansiedade, depressão e o sono. Nossa. Então assim, a gente tem vários tipos de suplementos que a gente pode usar manhã, tarde e noite para regular essa ansiedade. E aí depois também tem uma outra coisa que eu acredito que deve acontecer com a maioria das pessoas, que é trabalha. Quando chega em casa, é a hora que dá vontade de devorar, né? De comer tudo que vem pela frente. Por quê? Teu cérebro entende que, opa, peraí, relaxei. Ele não tá mais em alerta, né? Então ele, opa, relaxei. Vou procurar coisas que me deem um conforto. É o prazer imediato que a gente chama. Então eu vou botar pra dentro. Não, gente, eu tô melhorando, tá? Mas agora... eu tenho uma vida muito ativa socialmente, quando se fala em eventos de amigas, amigos, eu faço, mas eu participo amo e prestigiar. Nos eventos sempre rola um coffee. Sim. E o coffee nunca é ruim, né? É bom, é gostoso. E normalmente que horas que é o coffee, pra mim era o horário que na minha adolescência eu chegava em casa e eu comia 10 pão. Eu era sequinha. E sentava e comia 10 pão numa sentada, assim, ó.
tranquila, podia comer pedra naquela época. E hoje é o horário, então é um horário assim que até eu olho pra mim, meu Deus, olha isso, o que eu tô comendo tanto assim? Era pra mim estar conversando com as pessoas, eu gosto das pessoas, eu tô lá conversando com a pessoa comendo pastel. E não sei se você passa por isso também, que tá nos assistindo, mas eu tô aproveitando a doutora aqui, gente, eu tô fazendo uma consulta com ela aqui quase. E é à noite, normalmente os coffees são ali por volta das 7 horas, né? Que é o horário que a gente que vai tá com a vida sai, não passou em casa ainda, sai de alguma e tá com fome, sai de alguma reunião e já engata, né, um próximo evento. E geralmente tu vê o quê? Farinha. Né? E aí tu fica naquela busca da proteína, né? Sim. Da proteína, da gordura boa. É óbvio que tu não vai recusar, né? Claro que não. Mas e se ao longo do dia tu tiver lanches, assim, vamos supor, já começa com um café da manhã bom, aí tem um lanche, entende? Alguma coisa dentro da bolsa mesmo, pra te não deixar de comer nos eventos, mas também comer menos. Então, assim, tem estratégias que a gente usa de ter dentro da bolsa ou de te dar opções de ir numa padaria, enfim, em algum outro lugar, que tu consiga conciliar e não comer tanto ali. Gostei dessas estratégias de ter dentro da bolsa. Para homens e mulheres, né? Uma estratégia prática. Né, que falam o desembalar, mas às vezes a gente tem que, do dia a dia, é mais prático tu desembalar algo, né, no dia a dia aí de quem tá aí num processo aí, trabalhando mesmo, né. Então, eu tenho muito visto falar disso mesmo, do desembalar menos e descascar mais, né, mas às vezes a rotina é muito corrida mesmo, e aí não rola. Eu tenho sempre na bolsa, então não consigo ficar descascando, né? Mas eu tenho outras alternativas que acabam auxiliando, né? Até porque a própria questão de suplemento, né? E às vezes, levar uma banana, já me aconteceu de apodrecer banana dentro da bolsa. Porque aí na hora ali, no dia a dia mesmo, acabou que a banana se esqueceu. Esqueci a banana. A banana lá dentro E a questão de carregar também, como tu trouxe dentro da bolsa. E o que tu indica o que as pessoas carreguem dentro da bolsa, se for o caso? Barrinha de proteína. Então, assim, hoje a gente tem várias no mercado, vários, assim, sabores de tudo que tu imagina. Então, barra de proteína aí que entra. Só que aí tem a questão de saber ler o rótulo. E aí tu precisa da ajuda de um profissional, ou então passar por uma consulta para ela conseguir te orientar em como tem que ser feita a leitura desse rótulo. Não é difícil, mas é pela lista de ingredientes, tá? Então por ali a gente consegue avaliar. Hoje em dia, que nem eu tava te falando, o suplemento ele não é só a cápsula. A gente tem hoje diversos suplementos que a gente consegue se alimentar. Então o próprio o whey protein não é só para quem pratica atividade física, não. Eu tomo shake, esses shakes. Isso aí. E aí a gente tem eles no formato da embalagem de sachê, né? Que tu leva mistura na água e tá pronto. Então aquilo ali com mais alguma fruta, ou até a questão de ir nessas lojas de produto natural que vende a granel, e aí pede pra moça já lá separar. Eu quero um tanto assim de batata doce chips, um tanto de fava com... é tudo assadinho, sabe? Então assim, tem muitas opções nessas lojas de a granel, que tu consegue colocar e tu vai comendo. Tu deixa a porção pronta, tu consegue colocar no teu dia a dia. Bem prático. Bom, eu queria te ouvir mais, né? E eu quero que você volte mais aqui para falar sobre alimentação e as outras situações que tu nos trouxe aqui também, porque é um assunto que é vasto. Mas se você quer ouvir mais a doutora, quer saber mais sobre o assunto e está tão curioso quanto eu continuo curiosa, qual que é o teu Instagram? É Bruna Silveira, e aí o @BrunaSS_Nutri. Então você procure lá direto ela e que agende a sua consulta, né? Faça aí para que possa estar tirando as dúvidas, especialmente para você, que é o que eu vou fazer para mim. Então vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.